Olá, o nosso podcast de hoje é sobre economia circular. As palavras usadas para buscar esse artigo foram economia e circular, na língua inglesa. As empresas também têm percebido que têm grande participação e podem fazer total diferença na nossa busca por um mundo mais sustentável. Elas têm começado a ver o valor de usar os recursos de maneira inteligente e de usar, de fato, eles para que a gente consiga reduzir tanto o lixo quanto o desgaste do meio ambiente. A gente acredita que uma economia circular é onde um recurso sai de lixo para reutilizável e a gente use ele até que ele de fato se esgote, que ele não vá para os mares, para os rios e assim polua menos o ambiente onde a gente vive, a terra no geral. Uma nova forma de pensar e de proteger o nosso planeta está surgindo. Todos os dias a gente vê lixo, muito lixo, os animais perdendo seus habitats e a gente precisa urgentemente rever uma maneira mais sustentável de viver e de fazer negócios. O problema como as perdas da vida na terra, o uso exagerado das terras para produção, eles têm sido altamente discutidos na sociedade atualmente e é um tema muito importante para que a gente consiga manter a vida como ela é e que ela melhore. E essa maneira de agir não ajuda só o meio ambiente, mas também as pessoas que trabalham nessas empresas. Então, se você vê a sua empresa reciclando, se você vê a sua empresa tentando ser mais sustentável, é um baita de um exemplo para que você, dentro da sua própria casa, seja uma pessoa mais sustentável, seja uma pessoa que reutiliza, uma pessoa que separa o lixo. Aqui em Curitiba a gente consegue ver plenamente a separação de lixo, tanto nas empresas quanto no dia a dia das pessoas dentro de casa. A maior parte da população consegue e separa o lixo. A gente vê coleta seletiva, a gente vê pouquíssimo lixo na rua, assim, as pessoas têm uma educação absoluta aqui, e o que deve ser uma inspiração para as outras cidades, com certeza. Bom, isso significa encontrar maneiras de usar os recursos de forma mais inteligente e reduzir de fato a quantidade de coisa e de lixo gerada através da produção. Com o capitalismo extremamente em alta, é muito difícil que a gente consuma de fato só o que a gente precisa. Então, esse consumo desenfreado faz com que a gente gere muito lixo, obviamente, né? É uma consequência. E essa ideia da economia circular tem se tornado mais importante dentro dos governos. Então, os países como Alemanha, Japão e China, eles já criaram e já adaptaram a cultura às leis para promover, de fato, a economia circular. Isso mostra uma nova forma de pensar perante a sociedade, que está se tornando uma parte importante da maneira como o mundo funciona. A gente pode perceber que essa ideia ela vem tomando força e para as próximas gerações ela vai ser natural. Bom, mas quais as principais semelhanças e diferenças conceituais entre sustentabilidade e economia circular? Ambas ideias destacam compromissos entre diferentes gerações, motivados por problemas ambientais, e eles nos mostram a importância de todos pensarmos juntos sobre diferentes maneiras de desenvolvimento. Elas também olham para o mundo como um todo, focando em resolver problemas que afetam todo o planeta e a necessidade de todos colaborarem para resolver esses problemas. Elas não só falam sobre custos e riscos que nós enfrentamos, mas também sobre como nós podemos encontrar novas maneiras de criar coisas de valor. As duas também dizem que é importante que todos trabalhem juntos para alcançar os seus objetivos, mas também há diferenças. Quando nós falamos sobre sustentabilidade, por exemplo, todos têm um pouco de responsabilidade, mas não é muito claro quem deve fazer o quê. Já na economia circular, nós vemos esses papéis mais bem definidos, onde as empresas, o governo, os órgãos reguladores, eles têm a maior responsabilidade de mudar para um sistema que produza menos lixo e também utilize menos recursos. Além de tudo isso,
E os objetivos e os interesses por trás das duas ideias são diferentes. A sustentabilidade foca em fazer o bem para todos, enquanto na economia circular ela foca em como as empresas podem ganhar mais dinheiro e reduzir o impacto no meio ambiente. Bom, e então, como a economia circular está relacionada à sustentabilidade? Pensando num todo, a circularidade faz parte das ações sustentáveis dentro de uma empresa. Ao adotar circularidade em seus processos produtivos, a organização reduz custos e, consequentemente, recursos que poderiam impactar diretamente no meio ambiente e também gerar recursos e rendas para outras empresas. De acordo com pesquisadores no nosso artigo, os negócios e as cadeias de suprimentos mais circulares é crucial para produzir de forma sustentável. Além disso, o Programa das Nações Unidas vê a economia como algo que precisa manter o crescimento circular de forma sustentável, com que essas ações reflitam num futuro próspero e que com o meio ambiente jogando ao nosso lado, né? Que a economia e o meio ambiente se equilibrem para que a gente possa, por muito tempo, estar nesse ecossistema integrado. A conclusão que a gente consegue chegar, depois das meninas terem trago tanta explicação também, é que, primeiro, olhando para o que os especialistas dizem, a gente consegue ver que a economia circular ela é um sistema que tenta usar os recursos de forma inteligente, minimizando de fato o desperdício e mantendo a energia dentro de um ciclo fechado. Então, o produto, né, ele inicia de um modo e ele vai terminar ou do mesmo modo ou de algo que a gente consiga sempre reutilizando e não que vire aquela montanha de lixo, aqueles lixões a céu aberto que a gente costuma ver nas grandes cidades. Em segundo lugar, a sustentabilidade ela é vista como uma mistura equilibrada do dinheiro. Então, tanto uma justiça social em cuidado com o ambiente, quanto pensando em todas as pessoas e em todas as culturas. A gente precisa implementar isso, de fato, como culturalmente aceito em todos os lugares. Esse artigo traz muita clareza pra gente e traz muito, de fato, o ponto que a gente precisa trabalhar. Então, é uma ideia de como compreender como empresas e governos juntos e, obviamente, junto com as pessoas, que é quem faz as empresas e faz o dia a dia, podem trabalhar para que a economia circular gire, que ela aconteça. Então, você cobrar da sua empresa, do responsável pela sua empresa, que seja reciclado, do seu governo, da pessoa que você vota, que seja uma pauta dentro da campanha dela, e a gente precisa entender como as iniciativas da economia circular realmente afetam as coisas e podem contribuir para um mundo mais sustentável, tá? Então, em relação à economia circular e à sustentabilidade, como as empresas trabalham e como a gente pode ajudar isso. Sempre é algo que pode partir da gente e a gente tem total responsabilidade sobre isso. Obrigada, a gente agradece por vocês terem assistido até aqui. Caso tenham algo a mais a acrescentar, por favor, procure a gente nas redes sociais. Obrigada.